Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um capítulo de Em Avante, no nosso quadro Fica e Fala. No caso, a gente está acompanhando dos fiques, né? O Em Avante, que é o que a gente vai ler agora, e o Quarto Cavaleiro, que está bem legal. Então, se vocês quiserem acompanhar, acompanhem também. É uma fanfic de Harry Potter com Supernatural. E, gente, eu juro, que fanfic, mano. Eu acho que é uma das melhores fanfics que eu já li até agora. Mas em Avante está bem legal também. Só que, tipo, em Avante trata muito sobre luto. E aí eu fico muito triste lendo ela. E eu fico, tipo, meu Deus, socorro. Mas ela tá bem legal. Aliás, o último capítulo aqui. Faz muito tempo que eu não gravo em Avante. Muito tempo mesmo. O Quarto Cavaleiro eu também tinha parado de gravar um pouco. Só que eu já postei o capítulo. Eu acho que 11. Não lembro o número do capítulo que eu postei ontem. Mas eu consegui lembrar mais sobre o Quarto Cavaleiro do que o Em Avante, porque o Quarto Cavaleiro a gente tinha parado em um ponto muito de ápice da fanfic, então foi fácil lembrar as coisas do Quarto Cavaleiro. Já o Em Avante eu não estava lembrando muito bem, só que eu tava vendo aqui, a gente também parou em uma parte muito legal aparentemente, porque no capítulo passado, que é o capítulo 9, o James acabou tendo uma recaída, porque ele tá de luto pela Lily e tudo mais. Ele teve uma recaída e encheu a cara. Só que no meio dessa de encher a cara, ele acabou encontrando o Regulus em um bar e tal. E o Regulus meio que resgatou ele e tudo mais. E eles trocaram o telefone, ou eles. Não, eu acho que eles já tinham trocado o telefone antes. Não lembro. Só sei que aí ele foi pra casa. O James foi pra casa do Sirius, porque o Regulus colocou ele lá no táxi e mandou o táxi pra casa do Sirius. E aí o James acordou com uma ressaca do caramba. E aí, quando ele tava no banheiro e tudo mais, eles começaram a trocar mensagens e tudo mais. E aí, ao meu ver, eles flertaram. Pra mim, foi muito flash aquelas mensagens, principalmente da parte do Regulus. Mas, enfim, né? Então aí agora a gente vai para o capítulo 10 de Em Avante. Calma aí, só deixa eu abrir aqui certinho. Então, o capítulo 10. Notas para alguma linguagem sobre suicídio e perda. Eu acho que ainda vai ter muitas menções sobre isso. Mas enfim. Ai, eu não gosto de ler essas coisas. Mas enfim. Aqui. Esqueci de perguntar. Sirius olhou para ele por cima da borda da caneca de chá. Como você chegou em casa ontem à noite se o seu telefone estava sem bateria? Erro. Só lembrando aqui, recapitulando, o Sirius tem um ódio desproporcional pelo Regulus. Porque eu ainda não entendi. Ele só, tipo, odeia muito o Regulus. E o Regulus estava tentando reatar o laço de irmão e tudo mais, e o Sirius não quer nem saber. Então, o James tenta ao máximo evitar mencionar o Regulus nas conversas. E agora ele tá tipo, como você voltou pra casa? E o James não pode simplesmente falar, encontrei seu irmão no bar e ele me resgatou, tá ligado? Nossa, tá. Ai, não, puta que pariu. James passou o polegar pelo telefone reflexivamente, olhando para cima para avaliar o humor de Sirius. Bem, eu vou te contar, mas por favor, não fique bravo. Ai, amigo, que erro você contar. Você só fala que um estranho te ajudou, tá ligado? Não é como se fosse mentira. O Regulus é um estranho. Mano, tá. Sirius ergueu as sobrancelhas e imediatamente ficou em guarda. Ok. James olhou para Remus, que o observava da chaleira. Encontrei seu irmão. Ele me levou para casa. O maxilar de Sirius se apertou. Ó, mano, tá vendo? Nossa, eu odeio muito. O Regulus, ele fez o mínimo, que foi levar o James pra casa, porque o James estava muito bêbado. E o Sirius tá, tipo, de cara fechada agora com isso. Gente, nossa. James sentiu a tensão mudar da sala e se inclinou para a frente, desconfortável.
aí que tá muito barulho aqui. Tá. Eu. Ele estava sozinho? O que isso importa? Não entendi. James olhou para ele e viu como os nós dos seus dedos estavam brancos ao redor da caneca de chá. Não, ele estava lá com os amigos. Houve alguns segundos de silêncio horrível e giratório, enquanto Sirius lutava contra o veneno que ele claramente ansiava por cuspir sobre o seu irmão. Mano, que cara infernal! Mano, juro, eu tô odiando o Sirius nessa fanfic por causa do ódio que ele sente pelo Regulus. Porque, tipo, não faz sentido pra mim esse ódio todo que ele sente pelo Regulus. A não ser que vai explicar mais pra frente, mas pra mim ainda não faz sentido. James percebeu, por um lado. Não, calma aí. James percebeu que, por um lado, estava completamente farto de Regulus encontrar os amigos e irritado por ele. Calma aí, não entendi. James percebeu que, por um lado, estava completamente farto de Regulus encontrar os amigos, e irritado por ele e serem amigos. Eu não entendi essa questão de estar farto de Regulus encontrar os amigos. O que isso tem a ver? Mas por outro, ele havia levado James para casa em segurança quando ele estava em uma situação difícil. Finalmente, ele abriu a boca. Sua voz calma apesar da raiva que escorria de cada sílaba. Tem certeza de que ele não estava apenas te seguindo? Por que caralhos o Regulus vai perder tempo da vida dele pra seguir o James, gente? Pelo amor de Deus. Mano, o Sirius tem muito síndrome de protagonista, mano. Ele simplesmente acha que tudo gira ao redor dele. James mordeu o lábio, hesitando por um segundo. Era um pouco estranho, mas pensando bem, por que diabos ele o seguiria com um grupo de amigos? Não é como se o Regulus não tivesse. Como chama? Não tivesse o direito de simplesmente sair por aí, tá ligado? Mano, pelo que eu entendi do capítulo passado, o Regulus já estava naquele bar. O James que chegou depois, tá ligado? É mais fácil você acusar o James de seguir o Regulus do que o contrário, tá ligado? A mesma coisa lá do concerto de balé. O James foi assistir o concerto de balé do Regulus, tá ligado? E quando ele foi, ele já sabia que o Regulus estava se apresentando. Não sabia? Ou foi, ele só descobriu depois? Eu não lembro agora. Mas a Mary sabia. A Mary, a Dorcas e a. Eu esqueci o nome da outra menina. Mary, Dorcas e Marlene. É... Ele pareceu genuinamente surpreso ao encontrar James naquele pub. É claro que ele pareceu, ele não sabia que o James ia estar lá. E quase riu dele quando James sugeriu que o estava seguindo. O que, aliás, foi muito ridículo e absurdo. O James simplesmente virar pro Regulus perguntar se ele tá seguindo ele, mano. Tipo, não faz sentido, gente. Sim, a boca de Sirius se torceu, como se ele tivesse acabado de engolir um bocado de remédio para o tosse. O que te dá tanta certeza disso? O fato de que a vida do Regulus não gira em torno. Não, calma aí. A vida do James não gira em torno do Regulus? Eu não sei se é ao contrário. Enfim. Sirius. Remus falou com um tom de advertência, ouvindo a maneira como Sirius se preparava para uma discussão. Porque eu perguntei a ele e acreditei quando ele disse não. Disse James simplesmente. Eu amo James, gente. Meu Deus. Eu simplesmente, tipo, perguntei se ele tá me seguindo e ele disse que não, então eu acredito, tá ligado? O que isso não significa porra nenhuma, mas tudo bem. Sirius revirou os olhos. E ele sabia o meu endereço porque ele veio aqui antes, alguns meses atrás. Eu te contei. Obrigada! Logo quando ele voltou pra cá, eu acho. Deixou o número dele pra você. Ele disse? Não, Remus olhou entre os dois. Você não me disse isso. Gerou briga de casal. Amei. Porque o Sirius tá merecendo umas broncas pra ver se cria vergonha na cara, mano. Pelo amor de Deus. Eu não te contei porque não é importante, ele retrucou.
Eu acho que é muito importante, porque você dá muita importância pra isso. Ah, não seja tão dramático. Remus cruzou os braços. Não é o fim do mundo que ele sabe onde você mora. Não é como se ele viesse aqui todos os dias. Obrigada! O Regulus apareceu uma vez na casa do Sirius para perguntar se ele conseguia conversar com o Sirius. Aliás, nem perguntou, ele só tipo, ah, se o Sirius quiser entrar em contato comigo, tá aqui o meu telefone. Foi isso. Depois, ele nunca mais foi atrás do Sirius, gente. Literalmente. As vezes que eles se encontraram foram por puro acaso, que foi no caso naquele bar, naquele primeiro bar que eles foram, que aí o Regulus já estava lá. Resumindo, ele realmente não estava seguindo ninguém. E aí o Sirius quase partiu pra cima do menino por razões nenhuma. E depois disso, quem encontrou o Regulus foi o James, né? Que também foi por acaso, que foi no caso das aulas de balé do Harry e no concerto de balé de Natal que o Regulus estava se apresentando. Então, por isso que eu falo, é mais provável que o James esteja seguindo o Regulus do que o Regulus está seguindo o James. Enfim, Sirius soltou um suspiro pelo nariz e seu rosto ficou vermelho. Tudo bem. Ele fez menção de se virar, mas James o segurou pelo braço. Almofadas. Está tudo bem, ele retrucou novamente, mas então, olhando para a expressão arregalada de James, pareceu suavizar um pouco. Estou feliz que você esteja bem. Eu realmente espero. Preciso descer correndo, ver a correspondência. Ele simplesmente tentando fugir do assunto. Mano, eu juro, os Sirius têm algum problema, mano, não é possível. Sirius se afastou do balcão, pousou a caneca de chá e desapareceu porta fora, deixando-a bater atrás de si. James esfregou a testa, olhando para Remus. Eu deveria ter mentido. Deveria não, mano. O Sirius, ele tem que, tipo, aprender a lidar com isso, que, tipo... Cara, o irmão dele não tá fazendo nada de errado, tá ligado? Ele tem que parar de crucificar o irmão dele por nada, tá ligado? Remus deu um meio sorriso para ele. Não, você não deveria. Porque você é um péssimo mentiroso e nunca conseguiria esconder nada de nenhum de nós. Muito menos dele. Ponto justo. Sirius. Calma aí. Ah, não, tá certo. Sirius hesitou, olhando por cima do ombro para verificar se Sirius não voltaria. Você sabe que ele é como ele é em relação à família. E eu só disse a ele. Você já teve problemas demais com o irmão dele para o gosto dele. É, mas a questão é que nem a vida do James, nem a vida do Regulus tem algo a ver com o Sirius, tá ligado? Tipo, é lógico, o Sirius, como é o melhor amigo do James, sim, pode dar alguns conselhos, tipo, falando que, tipo, não confia no irmão, sei lá, motivos assim, tá ligado? Mas ele não pode ficar, tipo, puto da vida porque o James e o Regulus estão conversando, eles não são amigos, eles não paqueram, não fazem nada, eles só estão conversando. É, mas como profissionais, entre aspas, porque o pai porque o James é pai do aluno do Regulus, tá ligado? Mano, ai meu Deus, o Sirius me irrita muito. Não é como se eu estivesse procurando por ele, argumentou James, plenamente ciente de que não era culpa do Remus. Não é como se eu estivesse fazendo isso de propósito. Eu não disse que você era, disse. Não, mas, suspirou ele. Ele é um cara legal, tipo, muito legal, de verdade. E eu quero dizer, eu sei que o Sirius não é exatamente. Ele nunca foi de falar muito quando se trata do irmão, mas. Sei lá, Moni. Ele simplesmente não é o vilão que eu esperava que fosse. Acho que poderíamos ser amigos de verdade. Obrigada, James. Joga na cara. Eu acho que ele devia falar isso pro Sirius. Não, ia dar muita bosta ele falar isso pro Sirius. Remus o estudou por um longo momento. Realmente? Sério, disse James sério. Ele não é como, sei lá, ele é ótimo com o Harry e é fácil de conversar. E ele nem foi como se nem fosse uma pergunta para me ajudar a voltar para casa. E nós nem nos conhecemos de verdade. Ele simplesmente não combina com o jeito que o Sirius fala dele. É o que eu tô falando. O Sirius tá crucificando o menino por nada, véi.
Eu não sei o que aconteceu no passado, então pode ser que o Sirius realmente tenha um motivo pra odiar o Regulus. Mas até agora fica parecendo que o Sirius odeia o Regulus porque a família dele queria que ele cursasse dança clássica e ele não cursou e o Regulus cursou, tá ligado? Fica parecendo isso. Tipo, cara, não faz sentido ele odiar o Regulus. Esse relacionamento provavelmente sempre será complicado, disse Remus evasivamente. Eu espero que não, eu espero realmente que eles se acertem, porque eu amo muito a relação do Sirius e Regulus como irmãos. E a curiosidade de James foi imediatamente aguçada. O que você quer dizer? É complicado, eu sei tanto quanto você. Não parece que você sabe tanto quanto o James, parece que você sabe mais. Você está escondendo algo de mim, disse James imediatamente. Sua voz mais acusadora do que pretendia. Ele está escondendo algo de mim. E ele não está escondendo nada de você. A impaciência de Remus era palpável. É só que você sabe como é a família dele, James. Eu faria isso se ele me contasse. Ele não conseguiu esconder o tom de amargura em sua voz. Remus suspirou. Eu realmente não sei o que te dizer. Se você quer ser amigo do Regulus, deveria, mas isso vai deixar Sirius bravo. E isso é problema do Sirius, sinceramente, gente. Vai tomar no cu. O Sirius que se resolva. Eu sei. James olhou miseravelmente ao redor da cozinha. Eu sei que eu deveria manter distância para manter a paz. Que manter distância? Se você quer ser amigo do Regulus, seja amigo do Regulus, velho. Mano, você deve fazer o que quer fazer. Isso mesmo, Remus, disse Remus firmemente. Não deixe ninguém ditar com quem você passa o seu tempo. Nossa, cara, ao mesmo tempo que o Remus tá, tipo, meio que apoiando o James, se o James quiser fazer amizade, é muito válido isso. Eu sinto que, não sei, tipo, ao mesmo tempo ele vai ficar, tipo, ai, não sei, eu tô sentindo algo estranho em relação ao Remus, tá ligado? Tipo, eu não tô sentindo que ele está sendo 100% sensato. Porque ele ainda tá, tipo, mencionando, ah, nossa, isso vai deixar o Sirius bravo. A relação dele é complicada com a família, não sei. Como se estivesse, ao mesmo tempo que incentivando o James a fazer o que ele quer, desincentivando o James a fazer amizade com o Regulus. Eu não sei, eu tô sentindo isso. Eu quero. Ele então rompeu a frase. Não fazia ideia do que queria. Ontem foi uma idiotice. Eu não deveria ter saído daquele jeito. E isso eu concordo, porque, tipo, ele saiu pra beber sozinho e tudo mais e quase se matou, né? Ele só não conseguiu se matar por causa do Regulus. Você não vai ouvir nenhuma discussão minha aí, ele sorriu. Você está, quero dizer, como você está essa manhã? James deu de ombros. Melhor, eu acho. Ainda parece que aconteceu ontem. Mas eu sinto que consigo funcionar. Ele fez uma pausa. Desculpe por ter dado um susto tão grande em vocês. Eu não me desculparia comigo mesmo. Remus deu um leve sorriso. Eu apenas me prepararia para Mary quando ela chegasse. James empalideceu imediatamente. Ela está. Ah, eles provavelmente estão vindo pra cá agora. Eu preciso ir buscar o Harry. James fez menção de sair correndo pela porta, mas Remus o impediu com uma mão no peito. Acho que não. Eles merecem uma explicação igual ao que nós recebemos. Só para recapitular novamente, no capítulo passado o James tinha saído com a Mary, Marlene, Dorcas e o Peter. Se eu não me engano, o Peter também tava. O Remus e o Sirius, se eu não me engano, estavam tendo um encontro, então não saiu com o resto do pessoal. Ela vai me matar. E você mereceria pelo que fez com eles. Remus arqueou as sobrancelhas. Vamos lá, você não vai fugir deles, vai? Não faça isso. Tudo bem, mas estou escrevendo meu testamento agora. Ele parou de falar. Seu braço envolvendo o estômago reflexivamente. Ok. Remus abriu a boca, com o braço estendido em direção a James, claramente querendo oferecer algumas palavras de conforto quando a porta rangeu nossa, quando a porta rangeu ao abrir e Sirius chamou. Mooney, chegou uma carta de sua mãe. Remus pousou sua caneca e tocou no braço de James. Eu, por exemplo, estou feliz que você tenha chegado bem. Só por isso, só por isso ele já é bom, na minha opinião. Obrigada, Remus.
Ele é muito bom, ele é muito bonzinho, gente. Mano, até agora o Regulus não me deu um motivo pra odiar ele. Mano, não tem como. James olhou para baixo, acenando para o chão, desejando mais uma vez que as coisas não fossem tão complicadas. As coisas são complicadas por causa dos Sirius, literalmente. Mano, todos os problemas que o James tem em relação ao Regulus, porque ele tem outros problemas em relação ao luto dele e tudo mais, mas todos os problemas que o James tem em relação ao Regulus é por causa dos Sirius. Enfim, James Flemont Potter. Eu odeio esse nome do meio dele, porque eu não consigo falar ele tranquilamente, tá ligado? A voz de Mary o sobrenome da Mary também me trava. McDonald ecoou pelo apartamento meia hora depois. Eu vou esfolar você. Ah, merda. James pulou do sofá. Quando Mary entrou correndo na sala, com os olhos muito brilhantes e o cabelo esvoaçando. Não ouse fugir de mim! Eles estavam parados na frente ao sofá, James de um lado e Mary de outro. Mary, não! Mas Marlene e Dorcas tinham acabado de entrar, parecendo nada menos do que assassinas. Você nos, aban Você nos abandonou! Mary avançou, apontando o dedo para ele. Em pânico. Telefone desligado. Eu não conseguia falar com você. E você acha que pode fugir de mim? Eu não sabia que o meu telefone tinha descarregado. Achei que você estivesse em uma vala em algum lugar. Eu estou bem. Não disse uma palavra. Eu não quis. Você não tem ideia do que nós. Eu posso explicar. Então é melhor que você começar. Mas antes que Mary pudesse terminar a frase, Peter chegou, viu James e começou a chorar, correndo para abraçá-lo. O Peter nessa fanfic é uma fofura, gente. Eu amo o Peter. É engraçado você falar assim naturalmente que você ama o Peter, só que odeia o Sirius, né, mano? Mas nessa fanfic acontece isso. Ele soluçou no ombro de James por uns bons 5 minutos antes de conseguir fazê-lo ouvir uma palavra de razão. Estou bem, Pete. Ele olhou para ele, a culpa borbulhando em seu estômago novamente. Eu estou bem. Não faça isso de novo. Peter tremeu com soluços renovados, agarrando o ombro de James. Nunca mais faça isso de novo. Eu já prometi que não faria isso. Ele olhou de Mary para Dorcas e para Marlene, que evidentemente não se comoveram com a demonstração de Peter. Eu juro que posso explicar tudo. Tudo bem. Mary jogou o cabelo para trás e caminhou até sua poltrona preferida, afundando-se nela sem tirar os olhos de James, como se tivesse medo de que ele desaparecesse se ela o fizesse. Comece a falar. James se desvencilhou delicadamente de Peter, que aceitou o chá forte que Remus lhe entregou e foi até sua cadeira. James sentou-se no sofá, sentindo-se como se estivesse prestes a fazer uma apresentação da escola. Só que o resultado foi muito mais terrível do que uma nota de aprovado ou reprovado, e mais como se ele estivesse mantendo os olhos abertos. E então, Marlene apertava a mão de Dorcas com tanta força que James quase se sentiu tentado a fazer uma piada sobre isso. Mas provavelmente não era o melhor momento. Provavelmente. Ok. Ele respirou fundo, sentindo o ar se apertar no peito. Primeiro eu sinto que tenho que pedir desculpas, Mary bufou. Eu realmente não queria assustar vocês daquele jeito. Eu não estava pensando quando saí sozinho. Eu não queria estragar a noite. Bem, ótimo trabalho, Marlene o encarava com raiva. Nós realmente nos divertimos muito na rua tentando te encontrar. Mas, Dorcas falou no mesmo tom que Remus usava quando queria acalmar Sirius. Deixe-o falar. Pode falar, James. Ele tentou dar um pequeno sorriso para ela, que retribuiu. E ele se sentiu um pouco mais corajoso. Eu só comecei a pensar sobre ela. Eu vi uma garota parecida com ela e eu senti como se tudo fosse grande demais. Mas também se fechando sobre mim. E eu sabia que não podia ficar ali. Estava bêbado demais para descobrir a melhor maneira de dizer isso a qualquer um de vocês. E não queria incomodar. Então eu simplesmente fui embora. Andei uma rua depois e encontrei um bar aleatório e comecei a beber. Me desculpe, eu não pensei sobre como seria. Mary olhou para ele com um olhar inquisitivo, e ele manteve o rosto aberto, como um livro aberto que sempre foi. James, sua voz falhou ao dizer o nome dele.
Liguei para todos os hospitais. Tive que ligar pra porra do necrotério. Pensei que você. Virei em mim, você tinha sumido. Eu sabia que você estava bêbado. Eu sabia que você estava pensando nela. Porque eu estava pensando nela. Não conseguia te encontrar e depois descobrir que seu telefone estava desligado. Pensei que você. Voltamos para sua casa. Marlene grasnou. E eu empurrei a porta e pensei, por favor, não assim. Qualquer coisa menos isso. O rosto de James se contorceu quando a implicação dessas palavras o atingiu. Quase ligamos para seus pais. Dorcas esfregava pequenos círculos nas costas de Marlene. Quase perguntamos se eles sabiam para onde você tinha ido. Mas nenhum de nós queria contar a eles que talvez tivessem perdido o filho também, disse Sirius baixinho. Nenhum de nós queria cortá-los para dizer que não conseguimos encontrar você, que tínhamos ligado para o necrotério. James sentiu as lágrimas arderem nos olhos novamente, e não fez nenhum esforço para enxugá-las. Parecia que seu coração estava sendo levado ao limite. Se é que um coração pode ser partido repetidas vezes. Sinto muito. Sua própria voz falhou agora. Eu não percebi que talvez sentíssemos sua falta. A voz de Mary estava mais suave agora. Que talvez fosse tão devastador perder você quanto foi perdê-la. Ele não conseguiu engolir o suspiro sufocado que escapou de seu peito ao ouvir essas palavras. Cara, o clima tá muito pesado, gente, pelo amor de Deus. Gente do céu. Eu nunca. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Bem, por favor. Marlene deslizou da cadeira e se aproximou, segurando nas mãos dele com força. Pense nisso. E nunca, nunca mais faça isso. Por favor. A voz de Peter estava embargada. Eu não vou. Ele balançou a cabeça bruscamente. Eu prometo. E nós. Dorca também se inclinou para frente, com os cotovelos nos joelhos. Eu espero que você não pense que estamos fazendo estamos fazendo você se sentir culpado ou. Não, eu não estava. Eu estava sendo. Eu estava sendo tão idiota. Eu não estava pensando em nada, na verdade. É que doeu. Doeu tanto que eu pensei que. E eu fui embora sem pensar. Juro que não farei isso de novo. Marlene pressionou as testas, e o quarto ficou em silêncio por alguns instantes, quebrado apenas pelo som de fungadas. Finalmente, Mary quebrou o silêncio. Bem, somos todos uma porcaria, não somos? James não tinha energia para tentar rir. Sinto muito, ele sussurrou novamente. E as mãos de não, calma aí. E as mãos de Marlene apertaram as dele. Está tudo bem. Estou feliz que você esteja aqui. Eu também. Ele respirou fundo várias vezes para se acalmar, antes de ter força para se afastar dela e olhar para os outros. Mary estava certa. Eles estavam todos bagunçados, cada um deles enxugando os olhos nas costas das mãos. Finalmente, Remus e Dorcas começaram a conversar de forma determinada apenas alguns momentos depois. E James conseguiu se recompor antes de se levantar e anunciar que precisava ir buscar Harry. Sirius segurou o rosto dele entre as mãos antes de deixá-lo caminhar pelo corredor em direção aos elevadores. Me liga quando chegar em casa, tá? James assentiu, sentindo os seus olhos arderem novamente. Eu prometo. Gente do céu, que trauma. James levou Harry para a aula de dança no dia seguinte e foi praticamente arrastado para dentro do prédio por Harry, que o carregava junto. Não estamos atrasados, amigo. Ele tentou fazê-los diminuir a velocidade, quase tropeçando nos próprios pés. Segure seus cavalos. Estamos ensaiando para o recital, Harry disse pela centésima vez, puxando a mão de James com mais insistência. Depressa! Eles entraram correndo na sala de aula menos de 2 minutos depois. James ofegante e fazendo o possível para fingir que não estava. Frank e Alice já estavam lá, se despedindo de Neville. E ele acenou para eles enquanto ele e Harry se aproximavam. Tudo bem, James? Frank chamou, levantando a mão em saudação. O lugar de sempre para nós? Sim, se não derretermos no caminho até lá. Ele sorriu de volta para eles, tentando forçar seu cérebro a sair da névoa persistente em que estava. Como estão as coisas? Tudo bem. Alice tocou levemente no seu braço. E você? Tirando o fato que tivemos que correr para cá por algum motivo, tudo bem.
James balançou a cabeça enquanto Harry e Neville tinham a primeira chance de usar os instrumentos empilhados no centro da sala. Você pensaria que estávamos prestes a perder um trem daquele jeito que estávamos correndo. Ele está animado para o recital, então? Perguntou Frank, observando Neville com tanta ternura no rosto que fez o coração de James apertar. O nosso também. Na verdade, não. Calma aí. Na verdade, não vou ficar calado sobre isso. Acho que no caso seria. Na verdade, ele não fica calado sobre isso. Ele sorriu um pouco mais à vontade, observando vários pais entrarem pela porta, pastoreando seus filhos. Harry parecia conhecer todo mundo na turma, e James o observou correr pela sala, cumprimentando a todos com um sorriso radiante. Ela ficaria muito orgulhosa dele. Você está pronto, James? Alice perguntou do seu ombro. E ele se assustou um pouco, concentrado em Harry falando animadamente com seu amigo ruivo. O professor está aqui. James olhou para Regulus, que acabara de entrar na sala com toda a graça de um bailarino profissional. Certo, talvez isso tenha sido um pouco exagerado. Ele o observou se movimentar pela sala, cumprimentando cada criança com aquele meio sorriso suave no rosto. Na verdade, só me dá um segundo, te encontro lá em cima. Alice e Frank assentiram, acenando para Neville e desaparecendo porta afora. Oi, James se aproximou de Regulus, que estava se curvando para olhar um desenho de uma das crianças lhe presenteava. Ele olhou para cima enquanto a criança se afastava correndo, com um sorriso sincero nos lábios. Olá para você. Que bom ver que você ainda está inteiro. Mal posso esperar. James passou a mão pelos cabelos. Acho que vou ficar de ressaca pela próxima semana ou algo assim. Sim, bem, essas coisas acontecem quando você envelhece. Ei, bufou James, cruzando os braços enquanto Regulus sorria para ele. Olha, eu só queria agradecer. Você não tinha obrigação de me ajudar e eu só. Regulus levantou a mão para detê-lo. Você não precisa dizer nada sobre isso, ele disse sério. É como eu te disse, não tenho o hábito de simplesmente abandonar pessoas que conheço na rua. Bem, James se sentiu tão estúpido. Eu não me sentiria bem se não te agradecesse. Eu estava meio mal. Um eufemismo enorme. Tudo bem. A voz de Regulus era baixa. Mas ele ainda conseguia captar aquela. É, mas ele ainda conseguia captar cada palavra. Todos nós já passamos por isso. James ficou tentado a rir, porque é claro que nem todo mundo já tinha estado onde ele estava, mas ele não conseguia, não quando Regulus estava tão sério. Eu realmente assustei meus amigos, ele disse apressadamente, fugindo daquele jeito, e eu acho que eles ficaram felizes só de me ter em casa são e salvo. O que eu estou tentando dizer é que te devo uma. Algo que James não conseguiu entender piscou no rosto de Regulus. Ele abriu a boca como se quisesse fazer uma pergunta a James, mas depois pareceu pensar melhor e disse: Escute, eu tenho que começar, mas te vejo depois. É, James assentiu. Talvez com mais vigor do que pretendia. Tudo bem, parece ótimo, quero dizer. O que te atrasou? Frank perguntou quando James se juntou a eles na cafeteria 10 minutos depois. Ele pensou em mentir, mas considerava Frank e Alice amigos o suficiente para que provavelmente não fugissem se ele contasse a verdade. Na verdade, eu tive um dia difícil outro dia. Outro dia? Foi ontem? Como assim? Não, foi antes de ontem, né? Tá. Bebi um pouco demais num bar. Hum, Acabei encontrando Regulus e ele me levou para casa sem problemas. Você está bem? Perguntou Alice imediatamente, estendendo a mão para ele do outro lado da mesa, com os olhos arregalados. Bem, ele balançou a cabeça de forma evasiva. É só o aniversário de perdê-la. Não lidei muito bem com isso. Oh, Alice suspirou, sua mão apertando a de James. Eu estou tão. Está tudo bem, ele disse rapidamente, sem querer entrar no assunto doloroso. Mas eu meio que me afastei dos meus amigos. E o meu telefone morreu, mas eu encontrei e ele me levou para a casa do meu melhor amigo. A história ficava mais embaraçosa a cada vez que ele contava. De qualquer forma, continuou ele, está tudo bem agora. Pensei que deviam um agradecimento a ele. Mas, chega de falar de mim.
Mãe, por favor, não vamos mais falar sobre isso, senão ele afundaria no chão. Como vão as coisas? Bem, Alice olhou para Frank, que assentiu encorajosamente. Escute, James. Eu sei que você mencionou que você poderia cuidar de Neville para nós por alguns dias se quiséssemos ir para a costa, mas nós entendemos totalmente se você... Não, eu adoraria. O sorriso de James soou muito menos artificial do que o normal. Só me diga quando ele pode ficar comigo e com Harry. Eu, eu vou te dizer. Pelo menos um dos meus amigos fica comigo todas as noites. Então, se te deixa mais confortável, posso te apresentar a eles. Só para você conhecer todos que possam ver o Neville. Você se importaria? Frank pigarreou. Se importaria? Não é que não confiamos em você, mas eu faria o mesmo se fosse Harry. Quando vocês estão pensando em ir? Ah, provavelmente depois do recital, em algum momento no início de julho, antes do aniversário de Neville. Quando é o aniversário dele? O do Harry também é em julho. 30º. Alice. Alice sorriu largamente. Você acredita que eles já vão fazer 5 anos? O Harry é o 31º, disse James animado. E eu não consegui entender direito. Às vezes eu olho pra ele e digo que ele deve ter crescido nos últimos 5 minutos, ou mais ou menos. E tem a escola começando no outono e tudo mais. Não estou pronto pra isso. Ai, gente, eu acho muito fofinho os dois fazendo aniversário, tipo, juntinhos, tá ligado? Eles sendo praticamente irmãos gêmeos, né? Em que escola você vai matriculá-lo? Perguntou Alice ansiosamente. Eu adoraria se Neville tivesse alguns amigos para ir. É um lugar perto de nós, em Camden. Ele sorriu enquanto Alice gemia teatralmente. Mas eu acho, quero dizer, ele ama tanto essa aula que eu estava pensando em mantê-lo nela se ele quisesse. Não entendi. Ele. O quê? Não entendi. O que a aula de balé tem a ver com a escola dele? Ah, que bom. Ela deu um suspiro de aparente alívio. Estávamos pensando na mesma coisa. Ele já tinha tantos amigos, seria ótimo se pudéssemos continuar assim. E eu sei que alguns dos alunos da turma estudam na escola primária dele. Eu acho que Ron e Hermione, pelo que os pais deles disseram. Sério, você deveria matricular Neville lá. Bem, Frank olhou para Alice por uma fração de segundo. Com Neville começando a escola, nós podemos realmente nos mudar para a nossa própria casa e adoraríamos estar em Camden se conseguirmos fazer isso dar certo. É o melhor bairro, disse James seriamente. E não digo isso porque sou tendencioso. Provavelmente seria em algum momento de agosto. Alice parecia animada com a possibilidade. Muitas mudanças estão por vir. Bem, Alice, Frank apertou o seu ombro. Parece que também temos férias para planejar. Vamos escolher um fim de semana e te avisar, tudo bem? Sim, com certeza. James não conseguiu evitar pular um pouco na cadeira. Vamos nos divertir muito. Ai, muito fofos. Ai, gente. Com certeza, uma das razões do qual eu tô amando essa fanfic é esses momentos fofinhos, principalmente das crianças, tá ligado? Eu amo muito criança, então eu vendo as criancinhas nas fanfics, eu fico tipo, meu Deus, que coisa fofa. Demorou várias semanas para que ele recuperasse um pouco do normal. Quando junho já havia chegado e a grama ao redor do apartamento deles começou a ficar marrom devido ao calor do verão, ele e Harry passeavam no parque todos os dias, aproveitando o máximo de sol que podiam. James fazia terapia como sempre, frequentava o grupo de Minerva, passava tempo com os amigos e os pais, e finalmente, depois do que pareceram meses, ele finalmente reapareceu. Ele finalmente reapareceu. Ele quem? Como assim reapareceu? Ao que tudo indica, foi completamente aleatório quando aconteceu. Ele e Harry estavam sentados no quarto de Harry, observando os sapos correndo em torno de seu pequeno aquário. Harry se virou para sorrir para James quando um dos sapos deu uma cambalhota para trás e começou a perseguir o companheiro pela água. E James piscou, saindo de repente do que parecia uma névoa. Tudo ficou mais claro. E ele olhou ao redor do quarto, maravilhado com a forma como as cores pareciam mais vibrantes ao mesmo tempo.
É assim que é? Ele perguntou à terapeuta 2 dias depois, após explicar o que tinha acontecido. Simplesmente cair no buraco e depois me arrastar para fora, repetidamente? Nesse ponto, sim, disse ela. Eu sei que não é isso que você quer ouvir. Não, não é. Mas ela continuou como se ele não tivesse falado. Os períodos que você está fora do poço aumentarão com o tempo. James realmente revirou os olhos dessa vez. É sempre hora, ele reclamou. Já faz um ano. Um ano não é tanto tempo assim. Ela se remexeu na cadeira. E ele percebeu essa mudança de assunto. E ele percebeu que uma mudança de assunto estava por vir. Deveríamos discutir o que aconteceu no aniversário? Ah, eu não deveria ter dito nada sobre isso. Temos que fazer isso? Ela sorriu. Sim, acho que provavelmente sim. É que ele passara a última semana tentando descobrir como expressar seus sentimentos em palavras. Eu não percebi como ficou quando fiz isso. Acabou ficando demais. E eu simplesmente decidi que era melhor ir embora. Então eu fui sozinho. Pode me dar um sermão agora? Não estou aqui para te dar sermão, James, disse ela em tom de reprovação. Como você está se sentindo agora? Sei que deve ter sido intenso para você, muitos sentimentos ao mesmo tempo. Melhor agora, mas ele se recompôs. Continuo sentindo como se algo ruim fosse acontecer de novo, como se eu estivesse só esperando a próxima coisa ruim, a próxima tragédia, a próxima doença, a próxima notícia ruim. E as menores coisas podem me deixar nervoso. Parece-me ansiedade generalizada. Nada é normal. Posso te encaminhar para um. James dispensou-a imediatamente. Tudo bem. Ela o observou por um momento, e ele mais uma vez desejou ter uma expressão impassível. Finalmente ela pousou a caneta, e ele aliviou um pouco da tensão dos ombros. Bem, se ficar incontrolável, me avise. Há mais alguma coisa que possamos conversar sobre aquela noite, né? Ele hesitou. Havia uma parte dele, uma parte muito, muito pequena, que queria falar sobre a situação estranha e complicada com Sirius e Regulus, mas ele veio até ela para ter terapia do luto. E aquilo era apenas a vida adulta, nada com que ele não pudesse lidar. Ah, gente, você tá na terapia, você pode falar sobre o que você quiser, cara. Não tem essa de, nossa, eu estou aqui por causa do meu luto. Não, você tá aqui pra, tipo. Ai, nem eu sei. Não, é isso. Me avise se alguma coisa mudar, James. Te aviso na semana que vem. Ok. O recital de dança de Harry foi encarado pelos amigos e familiares de James como algo próximo à reverência. Eles não falavam de outra coisa, e Sirius provavelmente havia revisitado todas as roupas de seu guarda-roupa pelo menos 2 vezes na semana que antecedeu o evento, e quase tinha ido comprar um smoking só porque não queria estar mal vestido. E o Sirius vai, é? Nossa, que novidade! Eu achei que o Sirius iria recusar por causa do Regulus. O Sirius sabe que o Regulus vai estar lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Os pais de James foram a Londres para levá-lo para almoçar, e James passou a maior parte do tempo, antes do recital, tentando convencer seus amigos muito animados. Convencer do quê? Vocês sabiam que este é um recital de dança para crianças de 4 anos? Ele perguntou, olhando para Mary, que estava usando o que ela só conseguia descrever como um vestido de noite. Nós não vamos a uma festa de gala. As roupas causam a primeira impressão, James, disse ela severamente, alisando o vestido. Se não nos vestimos como se fosse importante, Harry vai pensar que não achamos importante. Não acho que alguém possa dizer que não achamos nada, não achamos isso importante, ele resmungou. Então gesticulou para Marlene, que estava vestida com seu conjunto habitual de jeans pretos, uma camisa preta e botas pretas. Olha para Mars, ela não está arrumada. Só para você saber, eu passei essa camisa. Ela cutucou no peito. Bem, isso é mentira. Dorcas passou. Eu não deixaria você chegar perto de um ferro de passar. Dorcas sorriu carinhosamente para ela. Você incendiaria o apartamento. Você está sendo injusta comigo. Eu sou. Calma aí. Tá. Você está sendo injusta comigo. Sua única esposa, reclamou Marlene, cruzando os braços.
Agora as pessoas vão pensar que você só me mantém por perto para me dar um abraço. Bem, Dorcas sorriu para ela. Se a carapuça servir. O queixo de Marlene caiu e ela pareceu nada menos do que escandalizada. Certo, Remus, sempre o pastor, deu um passo para frente, ajeitando a gravata. Vamos andando então? Depois de assinar os papéis de divórcio, gritou Marlene dramaticamente. Mas, mesmo assim, deixou Dorcas beijá-la na bochecha. Meia hora depois, eles encontraram os pais de James e Harry do lado de fora da escola de balé, todos sorrindo, acenando e desejando boa sorte a Harry. Vocês não dizem boa sorte. Sirius zombou deles. Vocês dizem, quebrem uma perna. Eu não quero quebrar uma perna, disse Harry imediatamente. Ai, Harry. É uma expressão, amigo, disse Sirius, bagunçando o cabelo rebelde de Harry. Uma maneira melhor de dizer boa sorte. Escute. James segurou o braço de Sirius antes de entrarem. Os pais de James permitiram que Harry os puxasse para dentro do prédio em direção à sala de aula. Você está... Eu sei disso. Sirius, como sempre, pareceu ler sua mente. Não tem problema, disse ele de imediato. Não vou falar com ele. Isso é sobre Harry, não sobre ele. Olha, Sirius pela primeira vez sendo sensato. Isso é novidade. E você está bem se eu falar com ele? Já acabou a sensatez do menino. Uma leve sombra passou pelo rosto de Sirius. Sim, tá bem mesmo? Pela expressão. Isso é um sim de verdade ou um sim porque você tem que me dizer? Ele deu de ombros. Fale com quem quiser. Isso é sobre Harry. Ele se mexeu um pouco. Você está pronto? James assentiu e o seguiu para dentro do prédio, na penumbra e no frescor, juntando-se a fila de famílias que conversavam animadamente e empurravam seus filhos para dentro da sala de aula. James puxou Sirius para apresentá-lo a Alice, Frank e vários outros pais dos quais ele havia se tornado amigo. Ouvimos tanto sobre vocês. Alice ficou na ponta dos pés para beijar Remus na bochecha, sorrindo para todos. Que bom finalmente conhecer vocês. Remus e Dorcas gravitavam em direção a Frank e Alice imediatamente. James passou a maior parte do tempo antes de eles serem admitidos na sala de recital, segurando Sirius, que parecia estar passando por um pouco de ansiedade de separação que James sentiu no começo da aula. Como assim separação? Almofadas, não empurre. Mas ele está bem? Ele é amigo de todas as crianças da turma. Ele é legal. E se ele precisar de alguma coisa? Eles nos avisarão. Deveremos conseguir entrar. Calma aí. Eles estão nos deixando entrar agora. Sirius quase forçou a porta, e eles se sentaram bem na frente. Sirius puxou Remus para perto de si, ignorando seus protestos débeis de que ele era alto demais e deveria se sentar atrás para que os outros pudessem ver. Temos que ver Harry, ele insistiu. É, como se os outros pais não tivessem que ver os filhos deles, né? Mas tudo bem. Observando a porta pela qual as crianças tinham desaparecido, como se tivesse medo que ela fosse desaparecer. James olhou ao redor da sala para a fileira de assentos, onde todos conversavam, a maioria em pares. Bem, ele supôs que não deveria esperar passar o dia sem pensar nela. Eu acho que ele vai ser uma estrela do rugby. James passou a mão pela barriga dela, observando-a se mexer com admiração. Você só pensa isso porque joga rugby, ela disse, ajeitando-se na cama com um gemido. E eu vou ficar. Calma aí. E eu vou ficar feliz quando ele sair. Não aguento mais isso. Você precisa que eu pegue alguma coisa para você? Ele perguntou imediatamente, sentando-se e olhando para ela. Eu posso? Não. Ela sorriu gentilmente para ele, pegando sua mão e a guiando de volta para o estômago. Você pode ficar aqui. Ele se acomodou novamente, traçando os padrões na pele dela. E se ele gostava mais de desenho, arte ou teatro do que esportes? Ela perguntou, passando a mão pelos cabelos dele. James deu de ombro facilmente, beijando-a e depois sua barriga. Não importa para mim, eu ficarei orgulhoso dele de qualquer maneira. Ela sorriu para ele. E é por isso que você é o único homem com quem eu poderia passar minha vida. Mesmo que você me chame de irritante todos os dias? Principalmente porque eu te chamo de chato todos os dias. Ela beijou o cabelo dele, ainda sorrindo carinhosamente para ele. Mas ele vai ser uma estrela do rugby. Nossa, odeio a palavra rugby. Disse ele depois de um momento. Ela riu.
Ai, gente, eu acho muito fofa a relação deles, gente. Meu Deus. Ai, que ódio. Tá. Assim que sua garganta começou a apertar, a porta do camarim se abriu e Regulus saiu para o espaço de apresentação. Ele estava muito bonito, com uma camisa social elegante e calças escuras, sendo seus cachos a única coisa fora do lugar. James sentiu Sirius ficar ligeiramente tenso e viu Remus segurar sua mão do outro lado do corpo. Regulus sorriu largamente para todos eles. Olá a todos, começou ele. Se não me conhecem, sou Regulus, um dos professores aqui da Escola Central de Balé. Foi uma alegria ensinar esse grupo e ficarei triste em vê-los partir. Estão todos muito desanimados para mostrar o que andam fazendo. Então aqui está. Aqui estão, sem mais delongas. Gente, como assim? Como? Eu entendi errado ou é tipo, depois desse recital acabou a classe, tá ligado? Gente, foi rápido pra caralho. Não, tá, algo tá errado. Ele saiu do palco e abriu a porta, permitindo que a multidão de crianças subisse no palco antes de ir para o fundo da sala. Um recital de dança apresentado por crianças de 4 anos era mais ou menos o que James esperava. Veja bem, Harry não seria o bailarino principal de uma companhia de balé tão cedo, mas ele e as outras crianças estavam tão entusiasmados que era contagiante. A sala inteira se encheu de risos e aplausos, e quando a turma se endireitou para fazer uma reverência, Sirius e James foram os primeiros a se levantar. Ele tem um talento nato, Sirius gritava, batendo os pés enquanto Harry acenava para eles. Ele vai ficar famoso. Deem um Oliver pra ele. Eu amo o Sirius. Nossa, eu sou muito hipócrita, mas quando o Sirius age desse jeito, ele é incrível. Isso é atuação, James apontou, desviando da mão de Sirius e rindo. Oliver, calma aí. Como assim, Oliver? Olha, ele tá falando Oliver, atuação? Calma aí. Pra mim, é que eu não conheço prêmio Oliver. É coisa de. Eu não conhecia esse prêmio. Mas é coisa de. Eu acho que deve ser coisa de teatro, né? É o Oscar dos teatros. Não importa, ele vai ganhar todos eles. Harry veio correndo em direção a eles. E James o girou, depositando beijos em todo o seu rosto. Isso foi brilhante, meu chapa. Ele o abraçou mais forte, sorrindo para ele. Totalmente brilhante. Você acha que estava bem? Perguntou, quase escapando dos braços de James de tanta excitação. Bem? Sirius zombou. Você foi o melhor dançarino que eu já vi. Ótimo trabalho, Harry. Remus beijou o topo de sua cabeça. E então, Harry foi tirado dos braços de James e foi elogiado pelas meninas. E Peter antes de ser passado para os pais de James. Ele tem que ser a criança mais amada do universo. Peter sorriu enquanto caminhava até eles. É porque ele merece, disse Sirius imediatamente. O que você acha? Sorvete? Sim, tudo bem. James sabia que não havia como discutir com ele. Vamos convidar alguns dos amigos deles também. Fazer um alarde sobre isso. 10 minutos depois, eles estavam prontos para ir embora. A maior parte da turma parecia estar vindo com eles. E Sirius carregava Harry porta fora, gritando para James que não o deixaria pegar muitas bolas de sorvete, o que James percebeu imediatamente. Ele fez menção de ir embora atrás de Dorcas e Marlene, mas uma mão o segurou antes que ele conseguisse sair pela porta. James? Regulus parecia um pouco sem fôlego. Eu queria te perguntar. Sirius disse alguma coisa para você? James perguntou imediatamente, olhando ao redor da sala deserta. E jurou que não iria. Não é nada disso. Ah, James deu um suspiro de alívio. Ok. O que foi então? Regulus estava claramente tramando algo. Ele torcia as mãos e seus olhos iam de James para a porta e vice-versa. Escute. Regulus se virou para ele, com um tom rosado nas bochechas. Agora que. Bem, eu não sou mais o professor de Harry. Por enquanto, claro, adoraria tê-lo de volta no outono. Eu só queria saber se tudo bem conversarmos, você e eu. Mano, o Regulus tá muito dando em cima do James. Eu disse, caralho. Aquelas mensagens no capítulo passado, eu fiquei tipo, mano, ele tá flertando. James piscou, como
Olha, fazer amigos depois de adulto já é difícil o suficiente. Regulus estava realmente corando agora. Mas principalmente quando você passa o dia todo ensinando ou ensaiando e depois passa a noite toda no trabalho. Eu só. Parece que nos damos bem e eu. Se você não quiser, obviamente eu. Não, James Bigarreau. Seria legal, na verdade. Mano, o Regulus tá dando desculpa de amigos, mas não sei. Eu tô sentindo um flirt, mano. O alívio tomou conta de seu rosto. Certo, então. Ele deu aquele sorriso torto novamente. Ok, certo. Eu te mando uma mensagem então. Ok, eu vou. Sim, os dois totalmente tímidos. Amo. Eles se encararam por um momento, antes de Torcas colocar a cabeça no batente e dizer: James, você vem? Hã? Ele se virou para olhá-la. Mano, calma. Os dois, tipo, o Regulus falou: Ah, eu te mando uma mensagem. O James falou: Ok, tudo bem. E aí eles ficaram se encarando. Aí a Dorcas aparece: James, você vem? O, o James completamente perdido porque ele está encarando o Regulus. Fica tipo: Ah, quê? Mano, já são casal, tá? Já são casal. Ele se virou para olhá-la. Ah, sim, sim, estou pronto. Ele olhou de volta para Regulus. Bem, tchau, tchau. Aquele sorriso suave ainda estava em seu rosto. James se afastou dele e escolheu ignorar a maneira como sabia que Sirius reagiria se descobrisse isso. O que eu realmente não me importo, gente. Que se foda o Sirius. Não tem como. Gente, esse capítulo foi fofinho. Gente, eu amei muito esse capítulo, eu confesso, mano. Ele foi um capítulo muito fofinho. Eu não esperava, real. Eu não esperava que fosse um capítulo tão fofinho. Mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam do capítulo, o que vocês esperam para os próximos capítulos. Também recomendações de fanfics. E lembrem que aqui na descrição sempre tem o link da fanfic para que vocês possam curtir e comentar para apoiar o autor. E também lembrando que no canal a gente está acompanhando outra fanfic, que é o Quarto Cavaleiro, que vai sair capítulo amanhã já. E que mais? Eu acho que é isso, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, porque eu surpreendentemente gostei desse capítulo. Eu não achei que eu ia curtir tanto ele, porque eu tava achando que ia ser mais sobre as consequências do surto do James e tudo mais. Que teve bastante na primeira parte do capítulo, mas depois foi já pra algo mais suave. Então, gente, é isso.